Oferecimento Infraex, estruturas pré-fabricadas de concreto. Visite o nosso site. O Rio Grande do Sul começou o ano de 2018 devendo 67 bilhões e 660 milhões de reais. A dívida com a União representa 87% deste montante. Seriam por volta de 3 bilhões no orçamento deste ano. Seriam porque o pagamento das parcelas está suspenso desde o ano passado por decisão liminar da Justiça. Nossa situação está tal de que, mesmo não pagando essa parcela, eu não tenho o suficiente. Os salários dos servidores acumulam quase 3 anos de parcelamento ou atrasos. O governo aposta na adesão ao regime de recuperação fiscal para oficializar a suspensão temporária do pagamento das parcelas. A União negocia uma série de contrapartidas. Quando nós fizemos a renegociação em 98, o Estado assumiu com a União um compromisso em cima de 6 itens. O primeiro deles é a privatização, esse continua. Outro deles era a contenção de gastos com o pessoal, esse também continua. Atualmente, em vez de 6, nós temos o comprometimento de 21 itens. Desses 21, 9 são em cima de pessoal de novo. A adesão ao regime de recuperação fiscal ele vai possibilitar com que o Estado possa superar um momento de muita dificuldade fiscal, gerada por questões estruturais e questões conjunturais, e ter uma travessia desse momento de dificuldade de uma forma um pouco mais tranquila. São 5 décadas de governos gastando mais do que arrecadam. Dos últimos 48 anos, somente 7 empataram ou tiveram superávit, e por questões bem pontuais. Pois entre os fatores do desequilíbrio apontados hoje como os principais estão o comprometimento da Receita com a folha de pagamento e a previdência dos servidores, e ainda o peso da dívida acumulada ao longo dos anos. Já nas décadas de 50 e 60, títulos de baixo valor eram emitidos para investir em obras. Nos governos militares, com o chamado milagre econômico, a contratação de empréstimos foi facilitada e passou a ter correção monetária. Era uma época em que se incentivava muito investimentos em infraestrutura, em matriz energética e etc., sem se preocupar muito em como é que isso ia ser pago, né? Grande parte dos problemas nasceram naquele momento. Na década de 1970, o primeiro déficit registrado foi de 2 bilhões de reais. Nas seguintes, a dívida começou a aumentar. Os governos continuavam pegando empréstimos, mas a hiperinflação ajudava a esconder o buraco nas contas. A diferença entre receita e despesa ficava mascarada, ficava escondida pela questão da inflação, que corrigia mais rapidamente a receita ficava mais alta mais rapidamente do que a despesa. No período, vários planos econômicos tentaram controlar a inflação, sem muito sucesso, até o Plano Real. Só que a política de estabilização da economia e ajuste fiscal veio acompanhada da alta dos juros. E a conta dos endividados disparou. Em 1994, a dívida gaúcha tinha chegado a 27 bilhões de reais. E 4 anos depois, o Rio Grande do Sul devia mais do que o dobro, 59 bilhões de reais. A política econômica de contenção da inflação por elevadíssimas taxas de juros, né, acabou fazendo com que a rolagem da nossa dívida ficasse muito cara. Em 1998, assim como outros estados, o Rio Grande do Sul aderiu à federalização da dívida. Ou seja, a União assumiu os vários contratos, principalmente com bancos, e passou a ser o único credor. O contrato fixou juros de 6% ao ano e correção pelo IGPDI. A parcela ficaria limitada a 13% da receita corrente líquida. O plano era pagar a dívida em 30 anos. Só que o IGPDI estava atrelado ao dólar. E aí veio o problema. A gente teve uma instabilidade forte naquela transição do primeiro para o segundo governo Fernando Henrique, né? Uma maxi desvalorização do câmbio logo em seguida. Então, um ano depois da renegociação de dívida, o IGPDI chegou a 20%. Né? 2 anos depois, a 25%, 30% quase. Ao invés de cair, a dívida iniciou um novo ciclo. Menos intenso, é verdade, mas ainda de alta. Os governos pós-acordo enfrentaram a queda da receita de ICMS a partir da Lei Candir, que desonerou as exportações de produtos primários e semi-elaborados. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que limitou ainda mais o endividamento dos estados.
e a conjuntura da economia, ora ajudando, ora reduzindo receitas. Cada vez mais engessados por obrigações constitucionais, os governos se utilizaram de mecanismos como o Caixa Único e os depósitos judiciais para pagar as contas. A situação que a gente tem hoje é uma situação em que nós não podemos mais nos endividar, nós não temos mais recursos para tirar do depósito judicial. O Caixa Único ele já está na sua capacidade de utilização máxima, né? Então sobram quase nenhuma alternativa.